O ar-condicionado do escritório de Arthur Valente não esfriava apenas o ambiente. Congelava a alma. Eram 7 da noite de uma sexta-feira qualquer em São Paulo, e o 25º andar do prédio espelhado da Avenida Paulista estava quase vazio. Arthur, com seus 34 anos vestidos em um terno italiano de R$ 6.000, olhava pela janela panorâmica para um mar de luzes que não significava nada. Ele era o CEO da Cafés Valente, um império construído pelo suor de seu avô e pela ambição de seu pai, mas herdado por um homem que nunca havia sentido a terra vermelha entre os dedos. O escritório cheirava a couro novo e perfume corporativo, aquele aroma asséptico de sucesso que vem em frascos caros. A mesa de mogno estava impecável, laptop aberto em planilhas de exportação, um copo de uísque escocês intocado e uma fotografia emoldurada de seu pai, Olavo Valente, usando botas enlameadas e sorriso largo ao lado de um caminhão carregado de café. Arthur olhou para a foto e sentiu o vazio que nenhum lucro trimestral preenchia. Ele era rico, mas sentia-se o homem mais pobre do mundo. A solidão em sua vida não era a ausência de pessoas. Havia festas, jantares, reuniões intermináveis. Era a ausência de propósito, de conexão real. Seu celular vibrou. Era Mariana, sua noiva oficial. Uma socialite que estava mais interessada no sobrenome Valente do que em Arthur. A mensagem dizia: "Vou para Milão com as amigas. Não me espere no jantar de domingo." Ele nem respondeu. Aquilo que chamavam de relacionamento era apenas um acordo de conveniência social. Ele suspirou, um som pesado que se perdeu no zumbido do ar-condicionado. Foi então que o erro aconteceu. Sua assistente, antes de sair, havia enviado o arquivo errado. Em vez do relatório financeiro do terceiro trimestre, ela enviara uma gravação bruta de áudio da auditoria técnica na fazenda Ouro Verde, a maior propriedade da empresa, encravada nas montanhas de Minas Gerais. Arthur clicou no arquivo por pura curiosidade burocrática, esperando ouvir o ronco monótono das novas máquinas de beneficiamento. Mas o que ele ouviu fez seu mundo parar. No fundo da gravação, quase abafada pelo ruído das máquinas, havia uma voz. Uma voz feminina cantando. Não era um canto profissional, não tinha acompanhamento instrumental. Era puro, cru, visceral. A melodia era uma toada antiga de trabalho, algo que os colhedores de café cantavam para manter o ritmo nas lavouras. Mas aquela voz... Deus, aquela voz tinha a textura de veludo rasgado, a doçura amarga do fruto maduro do café e uma melancolia que parecia carregar gerações de dor. Ela cantava sobre mãos que plantam sonhos e colhem espinhos, sobre pés descalços que andam mais longe que sapatos finos. Arthur fechou os olhos. Pela primeira vez em anos, ele sentiu algo. Não conseguia definir se era saudade de algo que nunca viveu, ou atração por algo que nem conhecia. A voz o transportou para uma memória da infância. Tinha 5 anos, estava na fazenda do avô nas férias, e uma mulher de lenço na cabeça cantava enquanto secava café no terreiro. Ela lhe oferecera um punhado de grãos secos para brincar. O cheiro daquele momento voltou como um fantasma. Café, terra quente, felicidade simples. Quando o áudio terminou, Arthur abriu os olhos. O escritório de luxo parecia uma gaiola dourada. Ele não pensou 2 vezes. Não foi uma decisão racional, foi um chamado primitivo. Ele pegou o telefone e ligou para o gerente da fazenda Ouro Verde, um homem chamado Gerson Silva. A ligação caiu na secretária eletrônica. Arthur não deixou recado. Se ele ligasse como o patrão, receberia mentiras polidas. Se ele quisesse ver de verdade quem era a dona daquela voz, teria que descer do pedestal. Teria que virar outra pessoa. Naquela noite, Arthur Valente tomou a decisão mais insana de sua vida. Ele iria para a fazenda. Mas não como dono. Iria como trabalhador braçal. Ele cancelou todos os compromissos da semana seguinte, alegando uma revisão estratégica de operações rurais.
Na verdade, era uma revisão de sua própria humanidade. Ele saiu do prédio, entrou em seu carro importado e dirigiu, não para seu apartamento de cobertura, mas para uma loja de departamentos popular na periferia. Comprou roupas que nunca usara, calças jeans rústicas, camisas de flanela, botas de borracha. Enquanto pagava no caixa, a atendente o olhou com estranheza. Um homem com relógio de ouro comprando roupa de peão? Arthur dirigiu por 6 horas até Minas Gerais, vendo a paisagem mudar do cinza urbano para o verde profundo dos cafezais. A cada quilômetro, ele sentia que deixava para trás não apenas a cidade, mas uma versão de si mesmo que ele odiava. Mas algo estranho começou a crescer em seu peito. Medo. Medo de não ser aceito, medo de ser descoberto, medo de que a dona daquela voz o desprezasse se soubesse quem ele era. Aquela noite, ele não sabia, mas estava cruzando um portão sem volta, e do outro lado, esperava uma mulher que mudaria tudo. A madrugada em Santa Clara do Café era fria e úmida. Arthur acordou num hotel simples na cidade vizinha, um lugar que cheirava a naftalina e café requentado. Ele olhou para o espelho do banheiro minúsculo e mal reconheceu o reflexo. Barba por fazer de 3 dias, olhos inchados pela falta de sono, cabelo desgrenhado. Ele vestiu as roupas baratas, e elas coçaram sua pele acostumada ao algodão egípcio. O homem no espelho não era mais um CEO, era um fantasma, ou talvez, pela primeira vez, fosse um homem real. Enquanto tomava o café aguado da pensão, as memórias o assaltaram como corvos famintos. Seu pai, Olavo Valente, morrera há 5 anos de infarto. Arthur lembrava-se do funeral. Caixão de mogno, flores importadas, discursos vazios de políticos e empresários. Mas o que ficara gravado era uma conversa que ouvira antes do velório. 2 trabalhadores velhos da fazenda sussurravam no canto. O velho Olavo era duro, mas justo. Esse filho dele nunca sujou as mãos, não sabe de onde vem o café que vende. Arthur fingira não ouvir, mas as palavras o perseguiam desde então. A verdade dolorosa era que Arthur crescera em colégios internos suíços, universidades americanas, viagens pela Europa. Ele conhecia mais de Paris do que do interior de Minas. Quando assumiu a empresa aos 29 anos, delegara tudo para gerentes de confiança. Assinava contratos, abria mercados, mas nunca havia pisado nas fazendas. Para ele, café era commodity, planilha, ação na bolsa. Não era planta, não era gente, não era suor. Essa desconexão o corroía. Nos últimos anos, ele tentara preencher o vazio com festas, carros, mulheres que nunca perguntavam como foi seu dia. Mariana, sua noiva, era linda e fria como mármore. Ela o amava? Não. Ela amava o cartão de crédito Platinum e os jantares em restaurantes estrelados. E ele? Ele nem gostava dela. Era apenas conveniente. Seus amigos eram CEOs vazios como ele, discutindo aquisições e fusões em bares de couro e charutos. A dor de Arthur não era física, era existencial. Ele sentia que era um impostor em sua própria vida, um ator mal ensaiado, representando um papel que não entendia. E aquela voz no áudio, aquela maldita voz linda e triste, havia exposto a ferida, porque ela cantava com a verdade que ele não tinha. Ela cantava com a alma, enquanto ele vivia com a casca, CTA1 integrada. Quantos de nós vivemos no piloto automático, fazendo o que se espera, não o que o coração pede? Arthur tinha tudo, mas não tinha nada. Se você pudesse largar tudo para buscar algo verdadeiro, mas arriscado, você iria? Comente sim, se você tem essa coragem ou não, se acha loucura. Eram 5 da manhã, quando Arthur foi até a Praça Central, onde caminhões velhos recolhiam trabalhadores para a safra. O cheiro de diesel, de café frio de garrafa térmica e de suor humano o atingiu como uma parede. Homens e mulheres se aglomeravam, marmitas de alumínio nas mãos, conversas baixas sobre dinheiro que faltava.
Arthur se misturou. Ninguém olhou 2 vezes. Com a barba por fazer e as roupas simples, ele era invisível. E aquilo, estranhamente, o libertou. Foi ali que ele a viu. Ou melhor, a ouviu rir. Clara estava ajudando um senhor idoso a subir na carroceria alta do caminhão. Sua risada era musical, genuína. Ela tinha pele morena dourada pelo sol, cabelos pretos presos num lenço colorido e olhos que brilhavam com uma luz que nenhum dos deles eventos sociais de luxo de Arthur jamais tivera. Suas mãos eram calejadas, suas roupas simples. Mas havia uma elegância nela, uma dignidade que o terno mais caro nunca compraria. "Vamos, seu Tião, hoje o café tá te esperando", disse ela, e a voz, Deus a voz, era exatamente aquela do áudio. Arthur sentiu o ar faltar. O caminhão rugiu, chamando os retardatários. Arthur subiu na carroceria com dificuldade, suas mãos acostumadas a apertar botões de elevador, não grades de madeira áspera. Ele sentou-se no canto. Clara estava do outro lado, conversando com uma jovem que parecia nervosa. "Primeira vez na colheita?" perguntou Clara gentilmente. A moça assentiu, tremendo. Clara segurou a mão dela. "Fica comigo. Você não vai se perder." Arthur observou aquela cena e sentiu algo quebrar dentro dele. Compaixão, generosidade, coisas que seu mundo de negócios não conhecia. O destino o trouxera até ali, mas ele ainda não sabia que estava prestes a entrar não só em um cafezal, mas em uma guerra. E a mulher com voz de anjo estava no centro dela. A viagem na carroceria foi uma tortura para o corpo de Arthur, mas um despertar para seus sentidos. O solavanco do caminhão velho em estradas de terra batida era brutal. Seu traseiro batia contra a madeira dura a cada buraco. A poeira vermelha entrava pelas narinas, secando a boca. O sol nascente começava a aquecer as costas através da camisa fina. Arthur, acostumado ao silêncio climatizado, estava imerso num caos humano. Risadas, reclamações sobre dinheiro, alguém tocando um pandeiro improvisado numa lata velha. Era ruidoso, sujo, desconfortável. E ele nunca se sentira tão vivo. Clara começou a cantarolar baixinho para acalmar a moça nervosa. Era uma melodia de trabalho, simples, mas sua voz transformava aquilo em oração. Arthur fechou os olhos. Cada nota era um gancho em seu coração, puxando-o para mais perto daquele mistério chamado Clara. Após 40 minutos, o caminhão parou. "Chegamos! Fazenda Ouro Verde!" gritou o motorista. O portão era imponente, com um arco de pedra onde estava gravado "Cafés Valente, tradição desde 1952. Arthur sentiu um aperto no peito. Aquilo era dele. Seu avô havia construído, seu pai havia expandido. Mas ele estava entrando pela entrada dos fundos, a entrada dos esquecidos. Os trabalhadores foram direcionados para um galpão, onde um homem fornido, de botas de couro e colete sujo, gritava instruções. Era Gerson Silva, o gerente da fazenda. Arthur o conhecia de reuniões por videoconferência, onde Gerson usava camisa social e sorria servil. Aqui ao vivo, Gerson era outra pessoa, autoritário, rude, com olhos de quem desconfia de tudo. "Alinhamento! Quem não tem ficha registrada vai pro fim! E nada de corpo mole hoje. A meta é 7 sacas por pessoa até o meio-dia ou ninguém almoça", gritou Gerson, batendo um chicote na bota para dar ênfase. Arthur ficou chocado. Chicote? Meta impossível? Aquilo não estava nos relatórios corporativos que ele assinava. Quando chegou sua vez na fila, Gerson o olhou de cima a baixo com desdém. "Cara nova, sabe colher?" Arthur disfarçou o sotaque da capital, arrastando as palavras como os mineiros ao redor. "Sei sim, senhor. Preciso do serviço." "Todo mundo precisa, espertinho. Nome?" Arthur pensou rápido. João da Silva." Gerson anotou num papel sujo de graxa.
João sem sobrenome, né? Se estragar um galho que seja, tá fora sem um tostão. Pega a tua peneira e vai pra linha 12, ao lado da Clara. Ela te ensina. O coração de Arthur disparou. O destino, ou Gerson, o colocara exatamente onde ele queria, ao lado dela. Arthur pegou o equipamento. Um saco de aniagem surrado, uma peneira de metal amassada. O peso o surpreendeu. Aquilo parecia leve nas fotos, mas na prática era pesado. Ele caminhou pelo cafezal até a linha 12. O sol já estava alto. O cheiro dos pés de café, terra, folha e fruto era intenso, quase tóxico. Clara já estava em posição, com as mãos ágeis entre os galhos, despejando grãos vermelhos maduros na peneira com uma rapidez hipnotizante. Ela parou ao vê-lo. Seus olhos castanhos o analisaram, desconfiados. Primeira vez na lida, é? É, mentiu Arthur, segurando a peneira de forma totalmente errada. Clara suspirou. Vem cá. Ela se aproximou, pegou na mão dele e corrigiu a posição da peneira. O toque foi elétrico. A pele dela era áspera de calos, mas o gesto era suave. O café não é inimigo, João. Ele entrega o fruto se você respeitar o tempo dele. Força demais, quebra o galho. Força de menos, não enche a peneira. Entendeu? Arthur assentiu, hipnotizado pela voz dela tão perto. Ela cheirava a sabonete de coco e terra. Nada dos perfumes franceses de Mariana. Era um cheiro honesto. Obrigado, ele murmurou. Clara voltou ao trabalho. De onde você é? Seu sotaque é diferente. Arthur quase engasgou. De São Paulo, mas não me dei bem lá. Resolvi tentar a vida aqui. São Paulo engole gente? Disse Clara sem tirar os olhos do café. Aqui engole também, mas pelo menos o céu é mais bonito. Ela sorriu, e o sorriso foi como o sol atravessando as nuvens. Arthur começou a colher. Era desajeitado, lento. Seus dedos não sabiam a pressão certa. Ele arrancava galhos sem querer, derrubava grãos no chão. A cada erro, sentia os olhares dos outros trabalhadores, mistos de pena e irritação. Ele era o elo fraco. Gerson passava a cavalo de tempos em tempos, observando, anotando num caderno. Quando passava por Arthur, ria. Esse aí não passa da hora do almoço. Gerson comentou alto para humilhar. Foi então que Clara fez algo que mudou tudo. Quando Gerson se afastou, ela rapidamente despejou metade do seu balde no saco de Arthur. Ele arregalou os olhos. O que você está fazendo? Você vai ter menos. Chiu! Clara o cortou, olhando ao redor. Se você não bater o mínimo até meio-dia, Gerson te manda embora sem pagar. E eu sei que você precisa. Vi nos seus olhos quando você olhou para a comida da cantina. Você está com fome de verdade. Ela estava errada. Arthur não estava com fome de comida. Estava com fome de humanidade. E ela acabara de alimentá-lo. Por quê? Ele sussurrou. Clara voltou ao trabalho, mas murmurou. Porque ninguém sobrevive sozinho, João. Amanhã você me devolve em dobro. Ela piscou, e naquele piscar havia uma cumplicidade que derreteu todas as defesas de Arthur. Mas ele não sabia que Gerson estava observando a troca de longe. E nos olhos do gerente havia não apenas desconfiança, mas planejamento. Algo muito ruim estava prestes a acontecer. O primeiro dia de Arthur como João da Silva foi uma descida ao inferno físico. Ao meio-dia, seus ombros ardiam como se estivessem em chamas. Suas mãos, acostumadas a segurar canetas e copos de cristal, estavam cobertas de bolhas que estouraram e sangraram. A pele fina entre os dedos estava cortada por galhos secos e ásperos. Cada movimento era uma agonia. O sol de Minas batia na nuca sem piedade, fervendo o sangue. O suor escorria nos olhos, ardendo. A boca estava seca como papel, e o trabalho não parava. Os outros trabalhadores, acostumados àquilo desde criança, mantinham um ritmo constante. Clara era a mais rápida da linha, mas nunca deixava ninguém para trás.
Ela cantava baixinho enquanto trabalhava, e o canto coordenava o movimento do grupo como um maestro invisível. Arthur tentava acompanhar, mas era patético. Ele era lento, desajeitado. Seu corpo de academia, abdômen definido, mas inútil para trabalho real, gritava por descanso. A pesagem do meio-dia foi humilhante. Gerson chamava cada trabalhador pelo nome, pesava as sacas numa balança velha e enferrujada e anotava num caderno sujo. Quando chegou a vez de Arthur, a saca mal passava de 4 quilos. Gerson riu, um som cruel. 4 quilos! Minha avó cega colhe mais que isso. Você não almoça. Trabalha-me até compensar. O estômago de Arthur roncou. Ele não comera desde a madrugada. A humilhação queimava mais que a fome. Mas antes que pudesse protestar, Clara se colocou entre ele e Gerson. Seu Gerson, ele tá aprendendo. Eu respondo por ele. Tira da minha pesagem. Gerson olhou para Clara com um sorriso que fez Arthur querer socá-lo. Olha só, a cantora virou madrinha dos inúteis? Tá bem, mas você paga com juros, Clara. Mais uma saca na meta de amanhã. Aceito, disse Clara firme. Quando Gerson se afastou, Arthur sussurrou envergonhado. Você não precisava fazer isso. Precisava sim, disse Clara, pegando a marmita de alumínio. Porque se você desmaiar de fome, eu é que vou ter que carregar você até a sombra. Eles sentaram-se sob uma mangueira velha, que dava uma sombra escassa. Os outros trabalhadores formaram pequenos grupos, comendo e conversando baixo. Clara abriu sua marmita. Arroz, feijão tropeiro, um pedacinho de carne cozida e quiabo. O cheiro fez a boca de Arthur encher de água. Ela dividiu a comida em 2 partes desiguais, dando a maior a ele. Eu não posso aceitar, protestou Arthur. Pode e vai, ordenou Clara. Você é grande. Precisa de mais energia. Eles comeram em silêncio. Arthur, que jantara em restaurantes 3 estrelas Michelin, achou aquela a melhor comida de sua vida. Não pelo sabor, mas pela generosidade com que foi dada. Você é sempre assim? Ele perguntou, limpando o prato com pedaços de farinha. Assim como. Clara bebeu água de uma garrafa plástica reutilizada. Gentil com estranhos. Clara olhou para o horizonte, onde o cafezal se estendia como um oceano verde. Minha avó dizia que a gente não sobe sozinho, João. Se eu não ajudar você hoje, amanhã não tem ninguém para me ajudar. Mas você já tem suas próprias cargas, disse Arthur, lembrando-se da ameaça de Gerson. O rosto de Clara endureceu. Tenho sim. Tenho uma dívida com o Dr. Gerson que não acaba nunca. Ele emprestou o dinheiro quando meu pai ficou doente. Os juros comem o que eu ganho. Quanto mais eu pago, mais eu devo. É uma prisão sem grades. A raiva acendeu no peito de Arthur. Escravidão por dívida, ali, em sua fazenda. E os donos? A família Valente não sabe disso? Clara cuspiu no chão, um gesto violento que contrastava com sua doçura. Os Valente? Eles só querem saber se o café chegou bonito na Europa. Para eles, a gente é formiga. Dizem que o filho do velho Olavo nunca pisou aqui. Se ele aparecesse, eu cuspia na cara dele. Arthur sentiu cada palavra como uma facada. Ele engoliu seco. Talvez ele não saiba. Não saber é pior que não ligar. Clara se levantou, sacudindo a terra da calça. Quem é dono tem obrigação de saber. A frase ecoou na mente de Arthur como um sino de igreja. Ela estava certa. A ignorância dele era cumplicidade. A tarde foi ainda pior que a manhã. Arthur forçou seus músculos além do limite. Suas pernas tremiam. Ele vomitou uma vez, escondido atrás de um pé de café, de exaustão e desidratação. Mas não parou. Alguma coisa dentro dele, orgulho ou talvez vergonha, não permitia desistir. No final do dia, quando o sol morria alaranjado no horizonte, a pesagem final trouxe uma revelação preocupante. Um trabalhador velho, seu Tião, estava faltando sacas. Gerson o humilhou na frente de todos. Você tá roubando café, velho?
acusou Gerson. Não, senhor, eu juro que... Cala a boca. Amanhã revisto suas coisas. Se achar um grão, chamo a polícia. Seu tião saiu cabisbaixo. Clara murmurou para Arthur. Ele não roubou nada. Gerson tá marcando gente para demitir. Ele faz isso todo ano. Demite os mais antigos e contrata mais jovens que aceitam menos. Arthur ficou chocado. Aquilo era estratégia de redução de custos, mas aplicada com crueldade desumana. Naquela noite, no alojamento, um galpão abafado com beliches velhos e um chuveiro coletivo frio, Arthur não conseguiu dormir. As dores físicas eram intensas, mas a dor moral era pior. Ele pegou seu celular escondido, que escondera na bota, e checou os relatórios que Gerson enviava para a sede. Eram todos mentirosos. Não havia menção a dívidas abusivas, a metas impossíveis, a humilhações. Tudo era maquiado como gestão eficiente e satisfação dos colaboradores em 98%. Arthur sentiu-se enojado. Não apenas com Gerson, mas consigo mesmo. Quantos Gersons havia em outras fazendas que ele nunca visitou? A curiosidade sobre Clara transformou-se em missão. Ele não estava mais ali apenas por ela. Estava ali por todos eles. Mas como expor aquilo sem revelar quem era? E mais importante, se revelasse, Clara o perdoaria por ter mentido. Os dias se passaram numa rotina brutal, mas algo mudou. Arthur e Clara se aproximaram. O trabalho no cafezal cria um tipo de camaradagem que salas de reunião nunca criam. Era a camaradagem de quem divide dor, sede e pequenas vitórias. Arthur começou a melhorar. Seus músculos se adaptaram, seus dedos desenvolveram calos protetores. Ele aprendeu o ritmo, a paciência e aprendeu a ouvir. Clara falava enquanto trabalhavam. Ela falava sobre seu pai, um homem de 60 anos com enfisema que não conseguia mais trabalhar. Ela falava sobre sua mãe, que morrera no parto de um irmão natimorto. Ela falava sobre seu sonho, cantar. Não em palcos grandes, apenas na igreja da cidade ou em festas simples. Mas cantar não paga a conta, dizia ela com um sorriso triste. Arthur, por sua vez, inventava uma vida. Falava de uma São Paulo difícil, de empregos perdidos, de família distante. Cada mentira era cinzas na boca, mas necessária. Numa quinta-feira, aconteceu algo que abalou o equilíbrio. Gerson organizou uma festa para os trabalhadores. Era uma tradição. No meio da safra, o gerente liberava cachaça barata e churrasco de sobras. Parecia generosidade, mas era controle. Trabalhador bêbado não questiona. Arthur evitou a bebida, mas Clara não. Ela bebeu com raiva silenciosa, como quem tenta afogar demônios. Quando começou a cantar, todos pararam para ouvir. Ela cantou uma música sobre saudade, sobre ausências. A voz dela, amplificada pela emoção e pela cachaça, ecoou pelo vale. Arthur sentiu lágrimas, dele, escorrerem. Não era apenas a beleza da voz, era a dor compartilhada. Depois, quando a festa esvaziou, Arthur encontrou Clara sentada sozinha perto do riacho que cortava a propriedade. Ela chorava, tentando esconder. Ei! Ele se sentou ao lado, mantendo distância respeitosa. Quer falar? Não tem nada para falar, João. É só... tudo isso. A dívida. O trabalho que nunca acaba. O sonho que eu não posso sonhar. Ela olhou para ele, olhos vermelhos. Você entende? Você parece diferente dos outros. Arthur respirou fundo. Entendo mais do que você imagina. Você também fugiu de algo? Sim, de mim mesmo. Eles ficaram em silêncio, ouvindo o som do riacho. Clara encostou a cabeça no ombro dele, um gesto inocente, mas íntimo. Arthur sentiu o coração explodir. Nenhuma das namoradas que tivera em sua vida fizeram ele sentir aquilo. Vulnerabilidade e proteção ao mesmo tempo. Você é uma boa pessoa, João, Clara murmurou. Arthur quase confessou tudo ali. Quase disse, eu sou Arthur Valente, dono disso tudo, e vou consertar sua vida. Mas não disse.
porque ele sabia que ela odiaria a mentira. E ele precisava de provas reais contra Gerson antes de agir. Mas o momento foi quebrado pela voz de Gerson gritando: "Clara, tô te procurando!" Ela se levantou rápido, limpando as lágrimas. Gerson apareceu cambaleando, bêbado, com um sorriso repugnante. "Achei você. Vem cá, vem cantar só pra mim." "Eu tô cansada, seu Gerson", disse Clara, recuando. "Eu não tô pedindo." Gerson agarrou o braço dela com força. Arthur se colocou entre eles, seu corpo agindo antes do cérebro. Ela disse que tá cansada. Gerson olhou para João com surpresa, depois com raiva. "E você é quem, o namoradinho dela? Sai da frente antes que eu te mande embora." "Não", Arthur disse, e a voz que saiu foi a voz de CEO autoritária. "Você é que vai sair." O mundo parou. Os outros trabalhadores, que observavam de longe, prenderam a respiração. Gerson soltou Clara e encarou Arthur. Nos olhos do gerente havia algo além de raiva. Havia suspeita. "Quem você pensa que é?" Gerson sussurrou perigosamente. Arthur percebeu o erro. Ele quase se entregara. Ele recuou, baixando a cabeça. "Desculpa, senhor. É a cachaça." Gerson riu, mas a risada não tinha humor. "Cuidado com a língua, João sem sobrenome. Ou você vai acordar sem emprego. Ou pior." O "ou pior" ficou flutuando no ar, como uma ameaça de morte. Gerson saiu cambaleando. Clara olhou para Arthur com espanto e algo mais. Admiração misturada com medo. "Você é louco. Ele pode te machucar." "Ele não vai encostar em você enquanto eu estiver aqui", disse Arthur, e a promessa era absoluta. Mas o problema era: Gerson agora suspeitava de João. E homens perigosos, quando suspeitam, agem. A tensão cresceu exponencialmente nos dias seguintes. Gerson começou a observar Arthur com uma atenção doentia. Colocava-o nas tarefas mais perigosas: carregar sacas pesadas sozinho, subir em árvores altas para podar, trabalhar sozinho em áreas isoladas. Eram testes. Ou tentativas de acidente. Arthur, porém, tinha outra missão. Ele começou a investigar. Durante as noites, quando todos dormiam exaustos, ele se esgueirava até o escritório da administração. Usava suas habilidades corporativas para hackear o computador velho de Gerson. A senha era ridiculamente simples. Senha 123. O que ele encontrou nos arquivos foi explosivo. Gerson estava desviando café. As sacas de café especial, as mais caras, colhidas com cuidado por gente como Clara, eram registradas no sistema como café comum e vendidas por fora, sem nota fiscal, para atravessadores. A diferença de preço, cerca de 40% de margem, ia direto para contas pessoais de Gerson. Havia planilhas cuidadosas, e-mails comprometedores. Gerson roubava milhões por ano e usava as dívidas dos trabalhadores como método de controle para que ninguém denunciasse. Arthur copiou tudo num pendrive, mas precisava de mais. Ele precisava de prova física, não apenas digital. Precisava de testemunhas. Foi numa quarta-feira à noite que tudo explodiu. Arthur não conseguia dormir com as dores musculares. Ele saiu para caminhar e viu luzes acesas no galpão de armazenamento, onde as sacas eram seladas e preparadas para transporte. Ele se aproximou silenciosamente, escondendo-se atrás das pilhas. Pelo vidro sujo da janela, ele viu Gerson e dois homens estranhos. Estavam abrindo sacas com o selo Cafés Valente Premium e misturando o conteúdo com grãos de qualidade inferior, depois selando de novo. Era adulteração. O café de alta qualidade que Clara e outros colhiam com tanto cuidado estava sendo rebaixado, e a diferença vendida separadamente. "E aquela cantora, a Clara?" perguntou um dos homens. "Ela tá desconfiada?" Gerson serviu-se de uísque, e Arthur reconheceu a garrafa como sendo do estoque da Casa Grande, que deveria estar lacrada. "A Clara é problema. Ela lidera o pessoal. O velho Tião também.
Vou dar um jeito neles. Que tipo de jeito? O outro riu nervoso. Vou forjar um flagrante de roubo. Planto uns grãos na mochila dela, chamo a polícia. A dívida dela vira caso criminal. Ela vai presa e o pessoal aprende a não questionar. O sangue de Arthur congelou. Eles iam destruir Clara para proteger o esquema. Ele quis entrar ali e quebrar Gerson ao meio. Mas sabia que não podia. Não ainda. Se agisse impulsivamente, Gerson destruiria as provas e poderia machucar mais gente. Arthur recuou lentamente, mas no escuro, seu pé acertou uma enxada velha encostada na parede. O barulho metálico ecoou. Clang! Ouviu isso? Gerson parou de beber. Deve ser rato, disse o outro. Ratos não derrubam enxada. Tem alguém aí? Gerson pegou uma lanterna forte e sacou uma pistola da cintura. Arthur correu. Ele correu pelo cafezal escuro, tropeçando em raízes, galhos arranhando seu rosto. A luz da lanterna o perseguia como um holofote de prisão. Ele se jogou no meio de um talhão denso de café, deitando-se na terra úmida, a respiração presa, o coração trovejando contra o chão. O facho de luz varreu as plantas por cima dele. Gerson estava a poucos metros. Sei que tá aí, desgraçado. Se aparecer, talvez eu não atire. Talvez. Arthur fechou os olhos, rezando para qualquer deus que o tornasse invisível. A luz passou sobre seu corpo, mas Gerson não o viu na escuridão. Depois de minutos intermináveis, o gerente cuspiu no chão. Deve ter fugido para a cidade, mas se for trabalhador meu, amanhã eu descubro. Quando Gerson foi embora, Arthur ficou mais 15 minutos ali, imóvel, até ter certeza. Quando se levantou, estava coberto de lama e suor frio. Ele voltou correndo para o alojamento, entrou pela janela dos fundos e deitou-se na cama, fingindo dormir. Mas seu cérebro fervilhava. Clara seria presa em breve. Ele tinha as provas digitais, mas não seria rápido o bastante para salvar ela. E se revelasse quem era agora, Gerson fugiria e destruiria evidências. Era um impasse mortal. Você está ouvindo tudo isso? Sabe que a pessoa que você está começando a amar vai ser destruída amanhã por uma mentira. Mas se você agir agora sem plano, o vilão escapa. E se você esperar para montar provas, ela pode se machucar. O que você faz? Age por impulso para proteger quem ama, ou espera estrategicamente mesmo que doa. Comente sua decisão: agir já ou esperar. Arthur não dormiu. Às 4 da manhã ele tomou a decisão mais difícil. Ele iria revelar quem era, mas de um jeito que forçasse Gerson a se entregar publicamente na frente de todos. A manhã chegou com um céu carregado. Nuvens negras prometiam tempestade. O clima espelhava a tensão que Arthur sentia. Ele se vestiu, guardou o pendrive com as provas no bolso interno da calça e foi para a fila do café da manhã. Algo estava diferente. Gerson estava sorrindo. Um sorriso venenoso. Ele chamou todos os trabalhadores para o centro do pátio. Atenção! Temos um ladrão entre nós! Um murmúrio assustado percorreu o grupo. Gerson caminhou como um general. Ontem à noite alguém invadiu o depósito. E hoje vamos revistar todo mundo. Os capangas de Gerson começaram a revistar mochilas. Era teatro. Arthur sabia que eles iam plantar as provas. Mas em quem? Em Clara? Ou nele, João? Foi Clara. Um dos capangas encontrou um saco pequeno cheio de café especial na mochila dela. Clara ficou pálida. Isso não é meu, eu juro. É o que todos dizem. Gerson pegou o saco mostrando para todos. Clara de Jesus Silva, você está presa por roubo de propriedade privada. A polícia já foi chamada. Não! Ela gritou desesperada. Eu não roubei. Alguém colocou isso aí. Arthur sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Era agora ou nunca. Mas antes que pudesse agir, seu Tião, o trabalhador velho, deu um passo à frente. Foi eu, gritou o velho. Eu coloquei na mochila dela. Eu roubei. Gerson sorriu. 2 de uma vez? Melhor ainda.
Não! Clara agarrou seu tião. Não faz isso! Você não roubou nada! Mas o velho olhou para ela com lágrimas. Você tem futuro, menina. Eu não. Deixa eu pagar. Foi naquele momento que Arthur quebrou. Ele não podia mais. Ele empurrou a multidão e ficou entre Gerson e Clara. Chega! Para com isso! Gerson riu. Olha o namoradinho. Você também quer confessar? Não, eu não vou confessar. Eu vou acusar. A voz de Arthur subiu. Autoritária, cortante. Meu nome não é João da Silva. Meu nome é Arthur Valente. Eu sou o dono dessa fazenda. E você, Gerson, está demitido e vai ser preso. O silêncio foi absoluto. Até os passarinhos pararam de cantar. Gerson ficou pálido. Os trabalhadores olharam para João como se ele tivesse crescido uma segunda cabeça. E Clara? Clara olhou para ele com choque, mágoa e traição. Você mentiu? Ela sussurrou. Eu vou explicar, mas antes... Arthur tirou o pendrive do bolso. Tá tudo aqui. Desvio de café, adulteração, escravidão por dívida. Você é um criminoso, Gerson, e eu tenho provas. Gerson reagiu. Ele sacou a pistola e apontou para Arthur. Você não é nada. Você é um menino rico que nunca trabalhou. Ninguém aqui vai acreditar em você. Arthur deu um passo à frente, peito aberto. Atira! Atira na frente de 50 testemunhas. Vamos ver quanto tempo você aguenta na cadeia por homicídio. A mão de Gerson tremia. Os trabalhadores começaram a cercar, silenciosamente, posicionando-se contra o gerente. Eles tinham visto tudo. Eles sabiam, mas antes que alguém se movesse, o som de sirenes encheu o ar. Carros da Polícia Federal, não a polícia local corrupta, mas a federal, entraram no portão. Arthur havia ligado na madrugada, anonimamente, reportando o esquema. Eles já estavam investigando outras fazendas da região. Gerson foi preso. Ele gritou, xingou, mas foi algemado. Os trabalhadores aplaudiram. Mas quando Arthur se virou para Clara, esperando alívio ou gratidão, ele viu apenas dor. Ela estava chorando. Você mentiu. Você era um deles o tempo todo. Clara, Não. Ela levantou a mão. Você me usou. Você brincou de pobre para se sentir bem. Você nunca foi um de nós. E ela saiu andando, deixando Arthur no meio do pátio, cercado de trabalhadores que o olhavam com desconfiança. Ele salvara todos eles, mas perdera a única pessoa que importava. Os dias seguintes foram um borrão de dor e burocracia. A Polícia Federal interveio. Investigadores vasculharam os arquivos. Trabalhadores foram ouvidos como testemunhas. Gerson foi indiciado por múltiplos crimes: apropriação indébita, falsificação de documentos, trabalho análogo à escravidão. As dívidas fraudulentas de Clara e de dezenas de outros trabalhadores foram anuladas judicialmente. Arthur, como proprietário, foi obrigado a pagar indenizações e multas pesadas. Ele aceitou tudo sem reclamar. Dinheiro não significava nada para ele agora, mas Clara não falava com ele. Ela evitava seu olhar. Quando ele tentava se aproximar, ela se afastava como se ele fosse uma doença contagiosa. Os outros trabalhadores estavam divididos. Alguns o respeitavam por ter exposto Gerson. Outros o desprezavam por ter mentido e brincado de pobre. Arthur entendia. Ele merecia aquilo. Uma semana depois da prisão de Gerson, Arthur convocou uma reunião com todos os funcionários da fazenda. Ele não estava mais vestido de João. Usava calças jeans limpas e uma camisa simples, mas era inegavelmente o patrão agora. O escritório improvisado no galpão estava lotado. Clara estava no fundo, braços cruzados, olhos vermelhos, mas secos. Arthur respirou fundo. Eu sei que não mereço ser ouvido. Sei que menti. Mas preciso dizer a verdade agora. Sua voz tremia. Meu nome é Arthur Valente. Herdei essa empresa, mas nunca a conheci de verdade. Vivia em São Paulo, assinando papéis, acreditando que estava fazendo um bom trabalho. Mas eu era um covarde.
Eu delegava tudo e fingia que minha ignorância me absolvia. Ele olhou diretamente para Clara. Até que um dia, eu ouvi uma voz. Uma voz cantando num áudio que chegou por acidente no meu computador. E aquela voz me mostrou que eu estava morto por dentro. Então eu vim. Não como espião, não para me divertir. Vim porque precisava entender de onde vem o café que eu vendo. Vim porque queria ver quem era a dona daquela voz. Clara apertou os braços contra o peito, mas seus olhos brilharam com lágrimas novas. Eu menti sobre meu nome, e isso foi errado. Mas tudo o que senti foi verdadeiro. Cada conversa, cada momento, foi a coisa mais real da minha vida. Arthur engoliu seco. Eu não estou pedindo perdão. Sei que não mereço, mas estou pedindo uma chance de consertar. Não só com você, Clara, com todos. Ele pegou uma pasta e distribuiu cópias. Este é o novo contrato de trabalho. Salário fixo justo, acima do piso regional. Jornada de 8 horas com hora extra remunerada. Creche para os filhos dos trabalhadores. Assistência médica gratuita. E 20% dos lucros da fazenda divididos entre vocês, proporcionalmente. Um murmúrio chocado percorreu o galpão. Aquilo era inédito no agronegócio brasileiro. Seu tião levantou a mão, tremendo. O senhor está falando sério? Completamente. E mais, estou criando uma escola de música aqui na fazenda. Para quem quiser aprender a tocar instrumentos, cantar. Porque talento não pode ser desperdiçado por falta de oportunidade. Arthur olhou para Clara novamente. E eu gostaria que Clara de Jesus Silva fosse a professora de canto, com salário integral, sem precisar colher café se não quiser. O silêncio foi quebrado por seu tião, começando a chorar de alívio. Outros se juntaram, mas Clara permaneceu imóvel. Depois da reunião, Arthur esperou do lado de fora do galpão. Ele sabia que ela passaria por ali. Quando Clara saiu, ele bloqueou suavemente o caminho. Por favor, só me escuta. Já escutei, ela disse, a voz quebradiça. Você falou bonito lá dentro, mas não muda o fato de que você mentiu. Você me fez acreditar que era igual a mim, e não é. Você tem razão. Eu nunca vou ser igual a você. Você é forte, generosa, real. Eu sou um covarde rico que precisou se disfarçar para aprender a ser humano. Arthur deu um passo mais perto. Mas, Clara, eu não fingi o que senti. Quando você dividiu sua comida comigo, quando você me defendeu do Gerson, quando você cantou naquela noite perto do riacho, eu me apaixonei. E não foi por uma trabalhadora. Foi por você, pela mulher mais incrível que já conheci. Clara limpou as lágrimas com raiva. Como eu posso confiar em você? Não pode, Arthur admitiu. Não agora. Mas me dá tempo. Me deixa provar que eu mudei. Que eu não sou o Arthur de antes. Clara balançou a cabeça, confusa, machucada. Eu preciso pensar. E foi embora. Arthur ficou ali, sozinho, vendo-a partir. A esperança era frágil como papel de seda molhado. Mas ele não ia desistir. Pela primeira vez na vida, ele tinha algo pelo qual valia a pena lutar. 2 semanas se passaram. Arthur cumpriu cada promessa. Os contratos foram assinados. A creche começou a ser construída. O médico passou a atender 3 vezes por semana. A escola de música foi inaugurada num galpão reformado, com instrumentos novos. Mas Clara não apareceu para as aulas. Ela aceitou o cargo, mas delegou para outro professor enquanto ela pensava. Arthur trabalhava lado a lado com os colhedores. Agora, não como disfarce, mas como aprendiz genuíno. Ele sujava as mãos, carregava sacas, aprendia os nomes de cada trabalhador, de cada filho deles. As pessoas começaram a vê-lo diferente, não como patrão, mas como aliado. Numa tarde de sábado, Arthur estava consertando uma cerca quando ouviu. A voz, aquela voz, vindo da capela improvisada que existia numa colina perto da fazenda. Ele largou as ferramentas e correu. Clara estava lá, sozinha, cantando. Não era a música de trabalho.
Era uma canção triste sobre segundas chances e pontes queimadas. Sua voz ecoava entre as paredes de tijolos simples, transformando aquele lugar humilde em catedral. Arthur parou na entrada, sem fazer barulho, apenas ouvindo. Quando ela terminou, o silêncio que se seguiu foi sagrado. Clara se virou e o viu. Ela não fugiu dessa vez. Eu não sabia que você estava aí, ela disse, enxugando os olhos. Desculpa, eu só precisava ouvir. Arthur entrou na capela. Essa voz é ela que me trouxe aqui. E vou ser grato a ela pelo resto da vida. Clara sentou-se num banco de madeira. Arthur sentou-se do outro lado do corredor, mantendo distância respeitosa. Meu pai morreu ontem, Clara disse, e a voz quebrou. Enfisema. Ele não aguentou. Arthur sentiu o coração apertar. Clara, eu sinto muito. Eu não sabia. Ninguém sabia. Eu não quis falar. Ela soluçou. A última coisa que ele me disse foi: perdoa o moço, filha. Ele te deu a liberdade que eu nunca consegui te dar. Ele gostava de você, sabia? Do João. Dizia que você tinha olhos de gente boa que se perdeu. As lágrimas escorreram no rosto de Arthur. Seu pai era sábio. Clara olhou para ele através das lágrimas. Eu quero te perdoar, Arthur. Mas dói. Dói porque eu comecei a te amar quando você era o João. E agora não sei se amo o Arthur. Arthur atravessou o corredor e se ajoelhou na frente dela, pegando suas mãos calejadas entre as dele. Então deixa eu te mostrar que João e Arthur são a mesma pessoa. Um cara perdido que você encontrou e consertou. Eu não quero que você ame o dono da fazenda. Eu quero que você ame o homem que aprendeu contigo o que é ser humano. Clara puxou as mãos dele e tocou o rosto dele, sentindo a barba por fazer, as cicatrizes novas de trabalho. Você mudou mesmo, ela sussurrou. Mas vai continuar? Ou um dia você vai voltar para São Paulo e eu vou virar só uma história que você conta em jantares? Arthur segurou o rosto dela. Eu vendi o apartamento de São Paulo. Vendi o carro importado. Mudei para cá, para casa da fazenda. Eu não vou a lugar nenhum, Clara, a não ser que você me mande embora. E então, ela o beijou. Não foi um beijo de novela, perfeito e coreografado. Foi um beijo molhado de lágrimas, desesperado, cheio de medo e esperança. Foi o beijo de dois sobreviventes que se encontraram no meio do naufrágio. Quando se separaram, Clara encostou a testa na dele. Se você me machucar de novo, eu não vou. Juro pela memória do seu pai, juro pela terra que meu avô amou. E naquele momento, na capela simples, sob o teto de telhas velhas, aconteceu a catarse. O perdão não foi instantâneo, mas começou. Como uma semente plantada em terra boa, ele cresceria. 6 meses depois, a fazenda Ouro Verde era irreconhecível. Não na estrutura física, ainda era terra, café e montanhas, mas na alma. Os trabalhadores cantavam enquanto colhiam. As crianças brincavam na creche nova. A escola de música funcionava todas as tardes, e o som de violões e vozes ecoava pelo vale. Arthur e Clara se casaram numa cerimônia simples, na mesma capela onde se reencontraram. Não houve terno italiano, nem vestido de grife. Ele usou camisa branca engomada e calça jeans. Ela usou um vestido de renda que pertencera à sua avó. Os convidados eram os trabalhadores, as famílias. Seu Tião, que não morreu, era outro boato. E até o antigo motorista do caminhão, Pau de Arara. Durante a festa, Clara cantou. Não sozinha. O coral da escola de música a acompanhou. A música era sobre raízes, sobre voltar para casa, sobre encontrar amor onde menos se espera. Arthur, sentado na primeira fila de cadeiras de plástico, chorou abertamente. Não de tristeza, mas de uma alegria tão intensa que doía. Depois, quando os convidados foram embora e só restaram as estrelas, Arthur e Clara sentaram-se na varanda da Casa Grande, que agora era aberta para reuniões comunitárias. Você se arrepende?
Clara perguntou, a cabeça no ombro dele. De quê? De ter trocado a vida de rico pela vida aqui. Arthur riu, um som leve e livre. Eu não troquei, eu encontrei. Tudo que eu tinha antes era vazio. Aqui, eu tenho tudo. Propósito, comunidade, você. Clara brincou com a aliança simples de prata no dedo dele. E o escritório em São Paulo? Não sente falta? Zero. Contrarei um CEO de verdade, alguém competente. Eu supervisiono remotamente, mas meu lugar é aqui, na terra, com você. O vento trouxe o cheiro de café florido. A safra do ano seguinte prometia ser a melhor de todas, não só em quantidade, mas em qualidade. Café colhido com dignidade tem sabor diferente. Clara começou a cantarolar, aquela mesma melodia do áudio que mudara tudo. Arthur a abraçou, fechando os olhos, gravando aquele momento na eternidade. O aprendizado era claro. Riqueza sem propósito é pobreza. E o amor verdadeiro não acontece nos lugares onde procuramos, mas onde nos permitimos ser vulneráveis. Arthur Valente, o CEO que trocou o terno por roupa suja para ver a dona de uma voz, encontrou não só uma mulher, encontrou a si mesmo. E descobriu que a verdadeira colheita não era de café, mas de humanidade. Se essa história tocou seu coração, se você acredita que vale a pena descer do pedestal para encontrar o que é verdadeiro, deixe seu amém nos comentários. Se inscreva no canal para mais histórias de recomeço, coragem e amor que transforma. E me conta, você já abriu mão de algo grande para conquistar algo verdadeiro? Compartilhe sua história aqui embaixo. Essa comunidade é sobre isso, sobre se encontrar nas histórias uns dos outros. Até a próxima jornada.